Sejam muito bem-vindos, um bom dia a todos. Hoje vamos levar a cabo mais um webinar da ASEC-PSD, hoje subordinado ao tema Desafios na recuperação de crédito e gestão de NPLs. Contamos com a presença das minhas colegas Vera Cruz e Rita Inácio, que acompanharão este webinar e que farão as apresentações e partilharão a informação que pretendemos hoje partilhar convosco. Queria apenas dar um par de notas. A primeira delas tem a ver com a disponibilização da gravação deste webinar, que faremos durante o dia de hoje para todos os participantes, permitindo desta forma que possam voltar a ver alguma parte ou alguma questão que tenha ficado menos claro. De igual forma já está aberto uma área de perguntas e respostas, onde poderão colocar as questões, sendo que reservamos para o final um slot para responder às mesmas. Desejo a todos um excelente webinar. Esperamos que a duração seja a rondar os 60 minutos, dependendo depois das questões que também forem colocadas, mais um pouco ou menos um pouco. Um bom webinar para todos, que a informação partilhada seja do vosso interesse e útil para o vosso dia-a-dia, e passo a palavra à minha colega Rita Inácio para dar seguimento ao mesmo. Bom dia, obrigado pela vossa presença e até já. Rita? Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Obrigada pela vossa participação neste webinar. Começando aqui por apresentar esta área de especialização da ASEC-PSD. A área de GRC implementa não só soluções tecnológicas, como também presta serviços de consultoria especializadas nas áreas de governance, risk and compliance, com a temática que aqui nos traz hoje, portanto, a gestão dos NPLs, designadamente os non-performing loans, portanto, os créditos não produtivos e todos os processos de recuperação de crédito. A nossa abordagem visa ter como base aquilo que é a estratégia, a visão, a missão e os objetivos financeiros e operacionais das instituições de crédito para efeitos de sugestões de melhoria aos processos existentes nestas áreas ou, eventualmente, a definição daquilo que são as políticas e normativos internos, definição e análise destas políticas e normativos internos enquadradas àquilo que são as obrigatoriedades legais ou àquilo que são os desafios operacionais da instituição financeira. Como resultado, temos então, a partir das nossas implementações, os seguintes pilares que visamos sempre corresponder. Portanto, a gestão do risco global, o cumprimento regulamentar, a geração da confiança e integridade da instituição financeira, a criação de valor, naturalmente, e aumentar aquilo que é a vantagem competitiva dos nossos clientes face aos seus concorrentes. A nossa equipa é constituída por consultores com uma vasta experiência no mundo bancário, concretamente nos processos de negócio relacionados com a gestão de risco e compliance. Este know-how permite então permite-nos ter um contacto mais próximo com as instituições financeiras com que trabalhamos, onde os nossos especialistas participam aqui ativamente no desenho do software que compõe não só a suite Axis, portanto a suite que visa dar resposta à gestão do risco, como a suite Eagle, relacionada com os componentes de compliance, e sendo este desenho realizado por especialistas nestas áreas, conseguimos então dar uma resposta assertiva àquilo que são as necessidades específicas dos nossos clientes. Portanto, em jeito de enquadramento, a temática que aqui vamos abordar, demonstramos neste diagrama cabalmente e alto nível a relação entre os processos de crédito e os rácios de capital. Nesse sentido, defendemos que a partir de processos robustos de concessão de crédito, assentes em modelos de risco sofisticados, nomeadamente modelos de scoring, rating ou preço ajustado ao risco, portanto ter uma operação de crédito com o preço, isto é, com os respectivos de spread que representa efetivamente aquilo que é o risco daquele cliente, aquilo que é o risco daquela operação de crédito, acreditamos nós que os bancos terão aqui uma maior sustentação sobre as tomadas de decisão nesta fase.
Em todos os processos de crédito concedidos, deverão então estes ser devidamente monitorizados, concretamente também os NPLs da carteira, promovendo então aquilo que é a redução do risco de incumprimento, o aumento das recuperações realizadas, e esta abordagem, como vocês sabem, impacta diretamente aquilo que são os resultados do banco, pela redução de imparidade e, consequentemente, os rácios de capital. Tanto do ponto de vista legal como do ponto de vista operacional, a gestão dos NPLs tem vindo aqui a demonstrar-se como um dos procedimentos mais importantes no âmbito da gestão do crédito. Por um lado, a instituição que concede o empréstimo pode vir aqui a perder parte ou a totalidade dos fundos que emprestou e deixa de ter o ganho esperado e associado àquela operação de crédito, como a cobrança de juros ou comissões. As perdas esperadas associadas a um NPL devem ser reconhecidas nas contas da instituição através do registro de imparidades, e este esforço penaliza então aquilo que são os resultados do banco e, consequentemente, os rácios de capital. Por outro lado, também os requisitos de capital tendem a ser superiores em instituições financeiras com um elevado nível de NPL, daí a importância ou o foco que a gestão desta tipologia de créditos deve ter. Na maioria dos casos, a redução dos NPLs está diretamente indexada a alguns procedimentos, desde o abate dos empréstimos, portanto, o reconhecimento imediato daquilo que é a perda associada a um crédito já em cumprimento, ou a venda da carteira em NPL e, por fim, os processos de recuperação deste tipo de ativos. É importante a monitorização dos NPLs, porque, para além dos recursos que os bancos têm de afetar ao tratamento deste tipo de ativos, pelo impacto que tem no resultado do banco, um banco também com um NPL alto pode ter aqui dificuldade em aceder aos mercados financeiros para a emissão da dívida e capital. Daí o destaque que estamos aqui a dar nesta fase à gestão deste tipo de operações de crédito. Utilizando aqui diferentes exemplos, isto é, olhando para aquilo que é o ESIS, para aquilo que é a situação atual, nós utilizamos aqui algumas informações gráficas e fornecidas pelos bancos reguladores naquilo que são os boletins de estabilidade financeira. E tivemos aqui em conta algumas geografias, desde a geografia portuguesa, angolana, moçambicana e cabo-verdiana, começando aqui pelo caso de Portugal. Conseguimos ver que, em termos de evolução da NPL, no segundo trimestre de 2021, o rácio bruto dos créditos não produtivos diminuiu aqui cerca de 0,3 pontos percentuais para 4,13, e houve aqui um aumento daquilo que são os créditos produtivos para os 3,1%. O rácio de cobertura dos NPLs por imparidades manteve-se, teve aqui uma estabilização em cerca de 55,5%. Perante a diminuição dos NPLs, naturalmente que houve também a redução daquilo que foram as imparidades acumuladas. Podemos adiantar que, comparativamente com a Europa, Portugal é um dos países com uma maior percentagem dos créditos concedidos e sujeitos neste momento a moratórias, isto já enquadrando à fase pandémica em que nós neste momento nos encontramos. Portugal continua aqui com um nível superior face à média europeia. Esta média europeia costuma rondar aqui cerca de 2,9%. Olhando concretamente para os bancos do mercado angolano, podemos então ver que em 2020 houve uma melhoria da qualidade dos ativos face a 2019. 2019 houve aqui um pico historicamente elevado em cerca de 35,5%. Este pico, que posteriormente foi ajustado já em 2020, deveu-se aqui essencialmente a dois processos que ocorreram. Portanto, o reajuste da carteira de crédito após o programa de avaliação da qualidade dos ativos instaurado pelo Banco Nacional de Angola, e a efetivação da transferência de parte significativa do crédito irregular existente na praça para a recrédito, como vocês sabem. No caso de Moçambique, o rácio de crédito vencido há mais de 90 dias, portanto, os NPLs sobre o crédito total, foi aqui cerca de 9,92%, após os 9,83% de dezembro de 2020.
Olhando concretamente então para os bancos de Cabo Verde, vemos aqui uma redução do NPL médio global face ao ano anterior, atualmente na ordem dos 9%, com uma tendência decrescente a partir de 2019. O que é que nós aqui podemos concluir? É que com o fim das moratórias, que no caso de Portugal ocorreu em setembro de 21, há aqui um especial destaque que deve ser dado por parte das instituições financeiras, que neste caso são as soluções que devem ser implementadas para efeitos de alívio sobre aquilo que é o fim das moratórias, que poderá passar por a implementação do PARI e do PERSI, portanto o PARI, o Plano de Ação para o Risco de Incumprimento, e o PERSI, o Procedimento Extrajudicial de Regularização de Situações de Incumprimento, que já são processos já conhecidos, ou a implementação concreta da alteração daquilo que são as condições das operações de crédito, com a finalidade de dar aqui maiores mecanismos ao cliente para cumprir com aquilo que são as suas responsabilidades face ao plano financeiro definido. Neste caso, a partir da reformulação de crédito, desde baixar a taxa de juros, aplicar carências de capital, diminuir o prémio de seguros, há aqui um conjunto de possibilidades que visam ser tidas em conta neste momento para efeitos de alívio sobre aquilo que é o fim das moratórias. Olhando concretamente para a legislação e de acordo com os planos de redução dos NPLs que foram emitidos por diferentes organismos, houve aqui um conjunto de orientações a considerar para a implementação de processos e estratégias de monitorização dos NPLs, que vamos agora olhar com algum detalhe. Neste caso, identificamos que estes artefactos legais, portanto, o que nós aqui apresentámos foi as orientações legais dadas pelo BCE, bem como a Diretiva 2, no caso da realidade angolana. Aqui conseguimos destacar 6 áreas de trabalho, sendo a primeira que aqui vemos, portanto, a estratégia em termos de NPL, o que é que se identifica? Identifica-se aqui a importância da definição ou da redefinição enquadrada ao contexto do banco e ao mercado em si, do quadro de gestão de risco a partir da quantificação, da gestão e da monitorização das posições não produtivas, a identificação clara sobre aquilo que é a cultura de risco e a estrutura da potência pelo risco da instituição financeira. Esta estratégia para a redução das posições não produtivas deve ter aqui em conta vários componentes ou processos, desde o processo da avaliação da instituição financeira face àquilo que é o seu volume de NPLs, qual o ambiente operacional, qual a capacitação interna, algumas condições externas, nomeadamente o contexto pandémico em que estamos, as implicações que os NPLs poderão ter nos fundos próprios do banco e quais as metas quantitativas e devidamente calendarizadas com a finalidade então de redução dos NPLs. Também neste âmbito, em termos de estratégia, torna-se aqui importante a definição e implementação daquilo que é o plano de desenvolvimento desta estratégia, que deve incluir também algumas componentes orgânicas, nomeadamente aquilo que é a estratégia de engagement entre departamentos que façam parte de todos os processos relacionados com os NPLs. Olhando para a segunda área de trabalho, portanto, concretamente o governance e as operações relacionadas com o NPL, destaca-se aqui do ponto de vista de orientações legais a necessidade concreta de definição de todos os processos de monitorização das posições não produtivas, com a clarificação sobre aquilo que é a relação dentro de uma matriz entre a direção e as tomadas de decisão, portanto, ser claro para cada direção quais os procedimentos e as tomadas de decisão que cabem a cada direção, a definição do modelo operacional das posições não produtivas, identificando claramente as áreas de negociação, a gestão do ciclo de vida das posições não produtivas, de acordo com a sua classificação de atraso, de acordo com os grupos homogéneos de risco e de acordo com o modelo de cálculo de imparidade. Também, no caso, dentro desta área de trabalho,
diretamente relacionada aqui com a componente de governance. Torna-se aqui importante a reanálise ou a definição, dependendo da fase do processo em que a instituição financeira se encontra relativamente a esta temática, daquilo que são as políticas comuns relacionadas com as posições não produtivas, desde a política de gestão de pagamentos em atraso, a política de reestruturação, recuperação e execução da dívida e, caso se aplique, a política de externalização ou contratação de prestadores de serviços, aqui para efeitos de recuperação ou de gestão das posições não produtivas. Também, dentro desta segunda área de trabalho, torna-se aqui importante a definição daquilo que são os procedimentos ou os processos de alerta precoce dos mesmos. Isto vai permitir, então, que o banco tenha uma abordagem proativa relativamente à sua carteira de crédito e reduzindo aqui a probabilidade de incumprimento sobre a sua carteira de crédito, isto é, a passagem dos créditos produtivos para créditos não produtivos. Na terceira área de trabalho que nós aqui observamos e que destacamos como fazendo parte das orientações legais, encontramos aqui uma área de trabalho relacionada com o diferimento e a reestruturação. Portanto, relacionada com esta componente, destaca-se a importância da definição de todas as medidas de reestruturação enquadradas nas políticas internas de recuperação e execução da dívida, como referi há pouco, a avaliação da viabilidade das reestruturações, portanto, após uma reformulação feita a uma ou mais condições de uma dada operação de crédito, ser possível essa operação de crédito ser devidamente monitorizada e o banco concluir se efetivamente a reformulação pode ser considerada como tendo sido um procedimento implementado com sucesso, isto é, que permitiu ao cliente cumprir com as suas responsabilidades junto da instituição financeira. Também neste ponto, e já numa perspectiva de prestação de informação, é importante aqui ressalvar a necessidade de construção de um conjunto de mapas, muitas vezes ditados por parte do regulador como sendo obrigatórios de reportar, mas aqui incluímos não só o reporte externo, como também o reporte interno, para efeitos de passagem de informação ou de conseguir garantir que toda a instituição financeira tem, então, a devida informação relativamente ao estado atual sobre os créditos que passaram por este processo. Olhando então para a quarta área de trabalho, o reconhecimento das posições não produtivas ou dos NPLs, é aqui importante referir que do ponto de vista de orientações legais, em termos destaca-se a importância da classificação das posições não produtivas de acordo com as normas em vigor, concretamente no cálculo de imparidade, concretamente as normas relacionadas com o cálculo de imparidade para a carteira de crédito, as medidas de reestruturação baseadas, mais uma vez, na identificação precoce das dificuldades financeiras do mutuário e isto diretamente relacionado com a abordagem proativa que nós aqui propomos que a instituição financeira tenha face aos seus créditos, que possam vir a incumprir. A classificação das operações reestruturadas como as posições não produtivas e todo o processo de avaliação ou de monitorização da cura sobre estas exposições e, por fim, reconciliar aqui quaisquer desvios que possam existir entre a classificação das posições em risco, tanto do ponto de vista contabilístico como do ponto de vista regulamentar. Considerando aqui a quinta área de trabalho, diretamente relacionada com as imparidades e os abates de crédito, o que é que destacamos do ponto de vista de orientações legais? A necessidade ou a importância que deve ser dada à definição dos procedimentos e respectivos controlos de monitorização sobre a constituição de imparidades. E abates de crédito em conformidade naturalmente com aquilo que são as recomendações dadas pelo IFRS 9 ou orientações específicas ou regras específicas que tenham sido dadas sobre por parte do regulador. Para o cálculo deve ser tido em conta os critérios para a utilização num cenário de continuidade da atividade, estamos a falar concretamente de uma abordagem going concern, ou de cessação da atividade, estamos a falar concretamente de uma abordagem
going concern. Estas duas abordagens, going concern e going concern, sugeridas pela EBA e que têm vindo aqui a assumir um papel muito importante para efeitos de análise individual por parte das instituições financeiras. Também nesta área de trabalho, torna-se naturalmente importante manter toda a informação suficiente sobre a metodologia e os parâmetros do modelo, incluir informação sobre a evolução do modelo, como é o exemplo de os princípios ou os pressupostos tidos em conta para a perda dado incumprimento, portanto o loss given default, as taxas de cura, a evolução futura da exposição dado incumprimento. É aqui importante, do ponto de vista de resumo para esta área de trabalho, é importante conseguirmos garantir então que o modelo está constantemente em evolução e a ser atualizado em conformidade com aquilo que é o contexto da instituição financeira, quer do ponto de vista orgânico, quer do ponto de vista comercial, quer do ponto de vista daquilo que é a evolução da carteira de crédito da instituição financeira. Olhando então aqui para a sexta área de trabalho, as garantias, portanto, aquilo que são os artefactos que visam reduzir o risco de crédito de uma operação de crédito. Destaca-se aqui a importância da definição do ponto de vista daquilo que são as orientações legais. Destaca-se a importância da definição da metodologia de formalização e valorização e modelo operacional das garantias recebidas, portanto, a definição da política e procedimentos que determinam a gestão das avaliações mobiliárias e imobiliárias, todos os procedimentos de monitorização das avaliações, metodologias de avaliação e das entidades avaliadoras. Do ponto de vista de prestação de informação, destacamos aqui também a importância da prestação de informação separadamente entre as garantias dos NPLs e os ativos executados e os ativos recebidos em dação em pagamento. Assim sendo, e depois de ter feito aqui um breve resumo sobre as áreas de trabalho que nós identificamos como fazendo parte daquilo que são as orientações legais e que visam aqui dar alguns mecanismos e ferramentas às instituições financeiras no sentido de dar aqui a importância devida à gestão dos NPLs, eu agora passo a palavra à minha colega Vera, que vos vai falar um pouco aqui do impacto do Covid no setor bancário, enquadrado na evolução dos NPLs e a sua evolução, aquilo que nós perspectivamos relativamente à evolução dos NPLs já numa fase pós-Covid. Vera. Obrigada, Rita, e agradeço também o teu enquadramento. Como é do conhecimento de todos e também em conformidade com os estudos da OCDE e outras entidades que tivemos a oportunidade de analisar e pela experiência também que temos tido com as instituições financeiras com quem trabalhamos, a pandemia, sabemos que a pandemia já trouxe grandes perturbações económicas em todo o mundo, que tem aqui enfraquecido as condições de crédito e certas avaliações de ativos no sistema financeiro. Apesar dos gráficos que vimos aqui apresentados pela Rita sobre a evolução dos NPLs nas várias geografias, que estão também aqui representadas hoje neste webinar, ainda não vemos aqui um real impacto da pandemia nos rácios de NPL, portanto, muito devido aqui à aplicação das moratórias também aqui faladas hoje. Com o aumento da taxa de incumprimento nos créditos, tanto a particulares como a empresas, acreditamos aqui que existe uma forte probabilidade dos aumentos dos empréstimos não produtivos, aquilo que chamamos os non-performing loans, sendo que os bancos, por isso, são forçados a aumentar as suas provisões de perdas com empréstimos, aquilo que denominamos loan loss provisions. Esta deterioração contínua aqui na qualidade dos ativos bancários, das exposições e o impacto na performance também dos ganhos pode então limitar a capacidade dos bancos em absorver maiores perdas com empréstimos aqui ao longo do tempo.
o que irá prejudicar a sua capacidade de intermediar crédito e também apoiar, obviamente, numa recuperação económica. Além disso, temos aqui vários desafios associados aos modelos de negócio atuais dos bancos, desafios estes que são incontornáveis, falamos de 3 deles. Primeiro falamos de digitalização, onde nos referimos aqui à aplicação massiva das tecnologias digitais e ao surgimento aqui de novos concorrentes. Esta digitalização tem permitido não só a entrada aqui de novos produtos e serviços, como sabemos, mas tem ajudado também a melhorar a eficiência dos bancos líderes de mercado e também favorecido aqui a entrada de novas empresas, como as fintech. Do exemplo aqui da PayPal, da TransferWise, estas aqui associadas à área de pagamentos, mas existem muitas outras fintech associadas a outras atividades bancárias e que estão aqui em competição direta com os tradicionais modelos de negócio bancários. Hoje, à distância de um clique, podemos ter acesso a crédito, o que nos faz também aumentar a preocupação sobre um possível aumento dos non-performing loans, das exposições não produtivas, devido aqui a esta facilidade de obtenção de crédito. O segundo desafio relaciona-se aqui com a continuidade das taxas de juros baixas, das baixas taxas de juros, que afetam aqui a rentabilidade das instituições financeiras, em particular, obviamente, aquelas que dependem mais da transformação do prazo de vencimento e da receita líquida dos juros. Portanto, aqui os bancos têm que ser aqui mais criativos hoje em dia na obtenção aqui de lucro, sem ser aqui através das taxas de juros. Por fim, falamos do desafio da regulamentação, onde nos referimos aqui ao aumento dos requisitos prudenciais, portanto, do próprio aumento da regulamentação e de custos com os processos de compliance. Estas regras têm contribuído, obviamente, significativamente para uma estabilidade do setor financeiro. Sabemos que após a crise de 2008, portanto, esta regulamentação aumentou bastante, mas obviamente que pressionou também a lucratividade dos bancos e fez com que esses reduzissem também os seus custos e reduzisse também a competitividade entre os bancos. As instituições financeiras em geral. Falamos, por exemplo, das IFRS, damos o exemplo da IFRS 9, também aqui falada hoje, no que diz respeito às perdas por imparidade, ou podemos também falar de regulamentação nacional associada aqui à gestão de NPLs, como aqui as regulamentações importantes aqui nestes temas falados aqui hoje. Chegamos então aqui ao momento de entendermos quais são as previsões relativas ao setor bancário já numa perspectiva pós-pandémica. Portanto, estamos aqui já numa fase terminal da pandemia, acreditamos nós, e vamos ver quais são então as previsões relativamente ao setor bancário. Sabemos aqui, no mundo pré-Covid, como vimos, os bancos enfrentam desafios das baixas taxas de juros, aqui de novos concorrentes, digitalização e uma carga regulatória muito mais pesada também. No mundo pós-Covid, portanto, as previsões são de que estes desafios se intensifiquem, apenas aqui com um ligeiro alívio temporário na regulamentação, principalmente aqui devido à crise iminente. A perspectiva de crescimento económico é negativo, portanto, é uma perspectiva de crescimento económico negativo, aumento de endividamento, que irá traduzir-se então em taxas de juros ainda mais baixas, tanto nominais como efetivas, o que consequentemente levará então uma maior pressão, ainda maior pressão, sobre a lucratividade dos bancos e, por sua vez, aqui que levam à redução de custos. Também aqui numa era pós-Covid, as taxas baixas continuarão a reduzir aqui as margens de juros líquidas dos bancos,
mas que podem também ajudar a conter o incumprimento das empresas e preservar de alguma forma os valores das garantias ou colaterais, mitigando assim um novo aumento de exposições não produtivas. Portanto, temos aqui um ponto positivo. Contudo, inevitavelmente, aqui os bancos vão sofrer um novo surto de incumprimento devido aqui à crise e juntamente aqui com a baixa de rentabilidade que prejudicará então a capacidade de geração de capital e limitará também a capacidade de conceder empréstimos. É por isso aqui, tendo em conta todas estas questões, olhar para a gestão dos NPLs de uma outra perspectiva. Na sequência aqui das questões que têm vindo a ser abordadas ao longo aqui deste webinar, chegamos aqui a um ponto importante de nos questionarmos. Será que o acompanhamento e recuperação de crédito são aqui importantes para a recuperação económica das instituições financeiras e, consequentemente, também dos próprios países? Portanto, na nossa perspectiva, acreditamos aqui que esta é a chave para o futuro no setor bancário. Os bancos devem continuar aqui a concentrar-se nas necessidades dos clientes para ajudá-los também a recuperar-se do impacto da pandemia e devem também adaptar os seus modelos operacionais para impulsionar a eficiência e a resiliência. Sabemos que, pela experiência também que temos com as instituições financeiras com quem trabalhamos, que esta recuperação dos non-performing loans, ou as posições não produtivas, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa complexa, que existe também o trabalho de várias equipas, mas é aqui essencial para a recuperação económica. Se compararmos aqui com a crise de 2008, temos alguns fatores que favorecem a resolução dos NPLs. Portanto, os bancos têm aqui capital mais elevado, já utilizam também padrões prospectivos da IFRS 9, portanto já têm aqui uma perspectiva forward-looking, como são aqui também exemplos das instituições que estão aqui representadas hoje, que na sua maioria já adotaram em pleno a IFRS 9, o que pode ajudar também no rápido reconhecimento das exposições não produtivas. Também a crise pandémica não foi precedida de um boom de crédito, segundo o Banco Central Europeu, o que de alguma forma facilitará aqui a resolução das exposições não produtivas. Dada aqui, então, a importância da redução dos NPLs para aqui a recuperação económica e dadas também as dificuldades históricas que muitos países apresentaram na implementação aqui de medidas eficazes relacionadas com a gestão dos NPLs, a formulação de políticas eficazes para a resolução aqui dos non-performing loans para aqui uma era pós-Covid é aqui uma questão essencial e acreditamos, como já foi referido anteriormente, que será aqui a chave para o futuro. Como é que então os bancos podem responder a todos estes desafios e realizar aqui um melhor e mais eficaz acompanhamento e recuperação de crédito? Aqui a nossa resposta será então com soluções tecnológicas eficazes. O objetivo principal aqui da nossa área de Governance, Risk and Compliance da ASEC, no que diz respeito aqui ao acompanhamento e recuperação de crédito, passa então por disponibilizar soluções tecnológicas capazes de gerir, monitorizar e, consequentemente, também contribuir para a redução destas exposições não produtivas. Conforme aqui vemos no diagrama, primeiramente a hierarquia de topo deve definir então uma estratégia global para o banco. Estratégia esta que pode passar por uma estratégia de retenção, de reestruturação, pode passar por reduções ativas na carteira, alteração do tipo de exposição ou garantia, ou já aqui numa estratégia mais complexa de opções jurídicas, portanto processos relacionados com processos de insolvência ou soluções aqui extrajudiciais.
O banco também pode optar por utilizar uma destas estratégias ou uma combinação de várias estratégias e esta decisão depois leva aqui a uma análise e organização do seu plano operacional. Depois da elaboração deste plano operacional, é necessário então fazer uma avaliação periódica do mesmo e validar se o banco está efetivamente a cumprir com aquilo que se propôs, portanto, a cumprir os seus objetivos. Para isso, também há então uma clara definição de metas, portanto, a definição de metas objetivas e mensuráveis para verificar então este cumprir dos objetivos. Damos, por exemplo, aqui um exemplo de uma meta relacionada com a estratégia de retenção ou reestruturação, que pode então medir o número de contactos com os mutuários por trimestre que conduziram a um acordo de reestruturação. E definindo aqui esta meta, podemos então medir a estratégia de retenção ou de reestruturação e verificar então se o banco cumpriu os objetivos a que se propôs. Para chegarmos aqui então ao nosso objetivo final, que será então a redução das exposições não produtivas, este processo a implementar vai desde a definição estratégica, já aqui referida, até à operacionalização. No que diz respeito aqui ao acompanhamento e recuperação de crédito, portanto, a solução está assente em 3 pilares: o acompanhamento, a recuperação e a monitorização, sendo aqui que a função de acompanhamento, como o próprio nome indica, é uma ação contínua de seguimento do cliente e também das suas operações. Portanto, podemos observar a visão global do processo, com um gráfico de evolução da exposição, histórico do processo, portanto, a marcação de eventos que fazem com que o cliente aumente o seu risco, verificando a existência ou não de um grupo económico a que o cliente pertença, a informação de contas do cliente, se existem garantias associadas ou não, existência de perdas por imparidade, situação económica ou financeira do cliente. Se estivermos a falar de um cliente empresa, podemos ver então as demonstrações financeiras, rácios financeiros do mesmo, histórico creditício, todas as comunicações que são tidas com o cliente também são armazenadas aqui na função de acompanhamento, notas adicionais e aqui uma componente de gestão documental. Tudo isto englobado aqui então na função de acompanhamento. Já a função de recuperação, portanto, consiste aqui num conjunto de ações em caso já de atraso no pagamento de uma ou mais prestações referentes a uma operação de crédito. Dependendo do cliente e também da sua situação, vão ser aplicados procedimentos conforme falado pela Rita, portanto o PERSI, o PARI e a aplicação também de estratégias de recuperação mais simples, como por exemplo uma alteração da taxa de juro, um alargamento de prazo, aplicar carências de capital, entre outras estratégias de recuperação também possíveis. Já a função de monitorização, portanto, vai dar apoio à função de acompanhamento e de recuperação e ajuda-nos então a perceber se a estratégia global está a funcionar e qual é o desempenho do modelo operacional de acompanhamento e recuperação de crédito. Já na vertente aqui da gestão de garantias, apresentamos então uma solução também fundamental para uma eficaz e eficiente monitorização e redução de exposições não produtivas. Esta solução suporta aqui os bancos na gestão dos seus colaterais, no processo de formalização, importação aqui de toda a documentação associada a cada tipo de colateral, sendo possível aqui também realizar a simulação de execuções para diferentes tipos de colaterais e diferentes operações de crédito.
A simulação aqui de execuções por uma abordagem Gone Concern também pode ser feita através da nossa solução, tendo em consideração, por exemplo, a percentagem de acabamento do edifício, a antiguidade da avaliação, impactando aqui o haircut associado à garantia e consequentemente, aqui a valorização da garantia. Também nas nossas soluções incluímos aqui uma componente crucial ao nível dos alertas disputados, portanto são disputados alertas automaticamente através das soluções, tendo em conta também uma abordagem prospectiva, conforme também foi falado pela Rita. Especificamente aqui ao nível da gestão de garantias, falamos, por exemplo, de monitorizar a próxima data de avaliação da garantia ou um alerta relacionado aqui com o volume de avaliações por entidade de avaliação, aqui associado aqui às regulamentações nacionais emitidas. Portanto, vários alertas também podem então ser disputados automaticamente através das nossas soluções. Após falarmos aqui do impacto da pandemia e de vos apresentarmos a nossa resposta face então aos desafios atuais, iremos agora apresentar-vos um vídeo demonstrativo das soluções Axis, acompanhamento e recuperação de crédito e gestão de garantias, e após a apresentação deste vídeo, a Rita irá então dar as últimas considerações. Obrigada. Na solução Axis Acompanhamento e Recuperação de Crédito, temos acesso à informação detalhada da situação de crédito de cada cliente das instituições financeiras. Podemos consultar a sua informação geral, os vários eventos de alocação a diferentes segmentos de risco, informação detalhada das suas contas, por exemplo, se estão em incumprimento ou se são exposições não produtivas, bem como os eventos detalhados de cada conta. Outras informações, como as garantias recebidas, imparidade, situação económica ou financeira, histórico creditício, comunicações com o cliente, notas e gestão documental, são possíveis de ser consultadas. Pode ser inserida uma comunicação com o cliente pelo utilizador, escolhendo a data, o meio de contacto e o assunto. Se o assunto for tentativa de cobrança, é possível inserir o montante que o cliente se compromete a regularizar e a data até à qual se compromete a fazê-lo. A funcionalidade permite que a regularização seja feita por tranches, fazendo a solução a monitorização destes pagamentos nas datas acordadas. Outra componente interessante da solução é a implementação de estratégias para a redução do crédito em incumprimento dos clientes. A partir de árvores de decisão, obtemos uma estratégia recomendada pela solução, podendo aplicar uma estratégia diferente da recomendada, executando os devidos tratamentos a cada conta. O Axisar contém toda a informação em formato de listagem das contas que são exposições não produtivas e possíveis metas e indicador de resolução das mesmas. Disponibilizamos também um conjunto de relatórios que possibilitam uma monitorização mais próxima da situação geral da instituição e do cliente. Um dos exemplos dos inúmeros relatórios disponibilizados é o relatório de análise de concentração, onde selecionamos o critério que pretendemos analisar, neste caso o segmento, obtendo um gráfico circular e também o detalhe em tabela. A solução Axis Gestão de Garantias capacita as instituições financeiras de um correto e real acompanhamento da sua carteira de garantias e colaterais, onde é possível visualizar a representação gráfica dos tipos e estados de garantias, consultar a listagem de todas as garantias registadas em sistemas e efetuar a gestão das mesmas, desde a gestão do seu processo de formalização e registro, onde a informação a registar e os diversos ecrãs associados variam de acordo com o tipo de garantia selecionado. Adicionalmente, e de acordo com o tipo de garantia, podemos associar avaliações aos ativos das garantias em contexto, onde permite o registro de toda a informação referente à cada avaliação, como por exemplo, o método de avaliação em causa, a escolha das entidades avaliadoras selecionada a partir da listagem de entidades avaliadoras parametrizadas pela própria instituição e ainda inserir agendamento de avaliações futuras e assim permitir o controle através de um sistema de alerta das futuras avaliações. Para além disso e de suporte
a análise do risco das operações, podemos efetuar simulações de uma execução do colateral, obtendo diversos cenários, do mais otimista ao mais pessimista. Para além disso, podemos registrar todo o processo de assinamento, no caso da instituição optar pela execução de uma garantia, e para auxiliar o processo de formalização e registro das garantias, a solução contempla a existência de diversos estados da garantia, ao qual estão associados uma checklist de requisitos e documentos parametrizados pelo próprio utilizador. Ao adicionar os documentos necessários, a checklist valida automaticamente a inserção dos mesmos. Por último, existe um conjunto de múltiplos reportes, tanto ao nível das garantias, das avaliações, ativos, simulações e assinamentos, com possibilidade de análise para períodos atuais e históricos. Estás em mute. Obrigada, Vera, pela nota. Obrigada novamente pelo teu contributo e pelas temáticas que aqui abordaste. Relativamente ao vídeo que acabaram de ver, é um breve resumo, uma breve demonstração sobre aquilo que são as nossas soluções de acompanhamento e recuperação de crédito e gestão de garantias, esta última que visa dar resposta aqui à sexta área de trabalho, ditada em termos de orientações legais, tal como falámos no enquadramento deste webinar, e em jeito de conclusão, adicionalmente também ao que já foi dito, sabemos então ou referimos então que o Banco Nacional Europeu estima então que os níveis de NPL possam ultrapassar o máximo após a grande crise de 2007 em cerca de 10%, afetando sobretudo aquilo que são os setores do turismo, hotelaria, com um impacto principal naquilo que são as empresas com créditos sem colaterais, seguidas das famílias dependentes destes mesmos setores. Podemos então identificar que é um momento-chave para então nos prepararmos face a este contexto, onde as instituições devem então ter mecanismos para abordar esta fase pós-Covid. Portanto, entenda-se o fim das moratórias. Estes planos de ação devem ser realistas e execuíveis dentro daquilo que é o acordo entre o cliente e o banco, e daí a importância do exaustivo conhecimento que o banco deve ter sobre a situação do seu cliente. Outro ponto aqui a destacar, a importância do acompanhamento próximo dos clientes ou dos grandes clientes a partir dos seus gestores, naturalmente, que pode então aqui antecipar a possibilidade de um determinado cliente vir a incumprir. Este acompanhamento poderá ser sustentado em soluções tecnológicas proativas, na identificação dos clientes a monitorizar, os clientes a acompanhar ou os clientes eventualmente a contactar. A gestão dos NPLs deve ser vista então como um elemento a salvaguardar para efeitos de manutenção da rentabilidade dos bancos, assente em tecnologias sofisticadas, contribuindo para a redução de imparidade e um maior envolvimento de todos os agentes relacionados com os processos de recuperação. Todos os processos e procedimentos devem estar clarificados dentro da organização, bem como o quadro de responsabilidade concretamente definido, por forma a sustentar aqui esta abordagem proativa junto dos clientes que o poderão vir a incumprir. Por fim, acreditamos nós que esta era Covid, ou esta fase pandémica que atravessamos e que desejamos que estejamos já numa fase final, acreditamos nós que poderá aqui ser o pontapé de saída para a real importância da monitorização da carteira de crédito em cumprimento, ou aquela que possa vir a incumprir, com recurso, acreditamos nós, a sistemas inteligentes de tratamento deste tipo de processos. Eu agora passo a palavra ao Pedro. Pedro?
Obrigado Rita, obrigado Vera. Acho que foi bastante detalhado, bastante explicativo. Obrigadíssimo pela vossa partilha. Nós temos agora, como tínhamos referido no início, um espaço dedicado a responder às questões que, entretanto, foram colocadas na área de perguntas e respostas. Portanto, eu basicamente devolveria a palavra à Rita e à Vera para poderem responder às mesmas. Obrigado e até já. Obrigada, Pedro. A primeira questão que aqui foi colocada relaciona-se com o PERSI e o PARI, portanto, aquilo que nós identificamos também como sendo uma das soluções para efeitos de alívio das moratórias. No caso do PARI, estamos a falar do Plano de Ação para o Risco em Incumprimento, portanto, aqui está diretamente relacionado com a prevenção do incumprimento. O PARI de uma instituição de crédito no fundo, representa-se por um documento interno que reúne um conjunto de informação, desde os procedimentos para acompanhamento da execução dos contratos de crédito, os factos que são considerados para efeitos de indício da diminuição da capacidade financeira do cliente, as soluções que podem ser propostas aos clientes para evitar o incumprimento e regularizar a dívida. Portanto, aqui o PARI está diretamente relacionado aqui com a abordagem proativa que nós identificamos, que deve ter-se em atenção para efeitos de gestão da carteira de crédito. O PERSI, designadamente o procedimento extrajudicial de regularização de situações de incumprimento, serve então, ou diz respeito aqui ao processo de gestão e regularização do incumprimento. Portanto, verificando-se uma situação de atraso no cumprimento de um contrato de crédito, a instituição de crédito deve então dar início a este processo PERSI. O PERSI é um procedimento interno, extrajudicial, que tem como objetivos identificar a causa do incumprimento, avaliar a capacidade financeira do cliente e, se for viável, então apresentar propostas de regularização. Portanto, no fundo, o PERSI engloba não só os passos que devem ser tidos em conta após a ocorrência do incumprimento, a tipologia de comunicações e o desfecho deste processo, que o melhor desfecho é então serem apresentadas propostas de regularização, e sendo que estas propostas devem naturalmente estar enquadradas face àquilo que é a expectativa do banco do cliente vir a cumprir com as suas responsabilidades enquadradas no plano financeiro do crédito reformulado. A próxima pergunta, então passo a palavra à Vera. Vera? Ok, obrigada, Rita. Vamos então para a segunda pergunta. Portanto, vou aqui ler. Em termos de metodologia no banco onde opero, já temos internamente adaptado às orientações dadas pelos organismos reguladores. É possível convosco à SEC adaptar as vossas soluções aos nossos processos? Portanto, sim, respondendo aqui à pergunta, sim, é possível adaptar aqui as soluções aos processos internos do banco. Aliás, aqui a primeira fase, em termos do que é o projeto, passa pela clara definição das necessidades aqui do banco, a definição de requisitos, análise de todas as políticas internas do banco, para assim podermos adaptar as nossas soluções tecnológicas no que for necessário aos processos e metodologias aqui do banco, assim como à regulamentação nacional emitida e em vigor. As soluções que apresentamos, tanto o acompanhamento e recuperação de crédito como a gestão de garantias, são bastante robustas e flexíveis em termos de parametrização.
Portanto, mesmo já tendo o banco uma metodologia implementada, portanto, vários processos implementados, no que diz respeito tanto ao acompanhamento como à gestão de garantias, é também fácil, através da solução, adaptar à realidade do banco através desta parametrização. De qualquer forma, é sempre possível também, numa fase inicial, adaptarmos o que for necessário adaptar. Rita, passo-te então novamente a palavra. Obrigada, Vera. Eu estou aqui a ver, a próxima pergunta está diretamente relacionada com uma funcionalidade da solução de acompanhamento e recuperação de crédito, concretamente as árvores de decisão. Eu passo-te a palavra novamente, Vera. Ok, obrigada. Então, vamos aqui ver então a terceira pergunta, relacionada então aqui com a solução. Vou passar a ler. No vídeo da demo, referem que existem árvores de decisão. Estas árvores de decisão são fixas? Portanto, uma pergunta bastante pertinente. Não, estas árvores de decisão não são fixas, portanto, elas podem ser criadas por segmento, tipo de cliente ou outro, e também, como já tínhamos aqui referido na resposta à questão anterior, numa fase inicial do projeto, após a análise da tipologia da carteira do banco, são apresentadas e discutidas também em conjunto com o banco estas árvores de decisão a considerar posteriormente na solução tecnológica, ok? Portanto, podem ser sempre adaptadas. Rita, passo novamente a palavra. Certo. Portanto, essas árvores de decisão que nos vão dar aquilo que é a estratégia de recuperação proposta pela própria solução. A próxima pergunta. A implementação destes processos envolve diferentes áreas do banco e pode alterar muitos dos procedimentos atuais. Como é que trabalham este processo de transformação? Esta tipologia de projetos exige, desde o momento inicial, que todas as áreas envolvidas participem ativamente ou passivamente no projeto. Na fase inicial do projeto são identificadas as áreas que participarão em cada uma das fases do projeto, no sentido de se garantir que as áreas envolvidas conhecem os objetivos do projeto e concordam com a finalidade comum da implementação desta tipologia de projetos. Nós identificamos que a mudança é sempre aqui um tema complexo a tratar, mas as vantagens deste tipo de implementações são abordadas desde o momento inicial e são inclusivamente utilizadas técnicas para a identificação precoce sobre aquilo que são as dificuldades que poderão vir a existir na operacionalidade de novos processos ou alteração dos existentes, sendo que essas dificuldades tentamos nós que sejam sempre mitigadas ao longo do projeto. Resumidamente, podemos então dizer que a gestão da mudança é aqui uma das atividades abordadas neste projeto, desde o momento inicial até à sua conclusão, naturalmente. Aqui uma próxima questão que foi colocada, temos só um bocadinho, portanto, o que é ENPs? Os ENPs são as posições não produtivas, portanto, são aquelas que representam os créditos vencidos há mais que 90 dias ou a existência de evidências que classifiquem aquele crédito como estando automaticamente em cumprimento, como por exemplo, no caso de uma empresa, poderá ser definido em termos de modelo do banco ou de política interna do banco, que uma empresa que esteja numa situação de falência ou insolvência, automaticamente todos os seus créditos devem ser considerados como não produtivos. Portanto, há aqui, isto para dizer que há aqui dois caminhos. Um diretamente relacionado com os dias de atraso, portanto, 90 dias de incumprimento, e outro relacionado com a situação do cliente, que pode aqui agravar aquilo que é a classificação dos seus créditos. Só mais um bocadinho.
Nós temos aqui um conjunto de mais questões que vamos então responder depois concretamente junto das pessoas que colocaram essas questões. Eu, neste momento, também dada a hora, neste momento passo então a palavra aqui ao Pedro, que vos fará aqui o encerramento deste webinar. Pedro. Obrigado Rita, obrigado Vera. Apenas a título de encerramento, pedia-vos apenas mais um ou 2 minutos do vosso tempo, no sentido de responderem a um pequeno questionário que colocámos na área de Q&A, que permite de alguma forma nós podermos também ter o vosso feedback relativamente ao conteúdo e ao caminho a seguirmos no tratamento de todos estes desafios que foram hoje abordados. Referir apenas mais 2 notas. A primeira, reforçando aquilo que a Rita disse, portanto, as questões que eventualmente possam ter ficado por responder, nós falo-emos tão logo termina este evento. Portanto, Pedro, desculpe interromper-te. As questões foram colocadas por anónimos. Solicito, por favor, que no âmbito do questionário, aquele último espaço para a colocação de observações, que essas questões sejam colocadas e nós, concretamente com as pessoas em causa, responderemos, está bem? Muito bem, pronto, fica, como está em live, fica o pedido já feito, não vale a pena estar a repetir. Pronto, a última nota era, se eventualmente as quiserem colocar para os endereços que estamos agora a partilhar convosco no ecrã, poderão fazê-lo. De qualquer maneira, apenas agradecer a vossa presença. Chegámos a ter bastante para cima de 100 presenças. É muito positivo num evento com este direcionado desta forma e, portanto, é com satisfação que constatamos o vosso interesse e assim vale a pena estes webinars e realizarmos este trabalho em conjunto convosco. Para já, nada mais tenho a dizer, reforçar apenas o pedido de nos responderem ao questionário, agradecer a presença, agradecer à Rita e à Vera o tempo e a preparação e a partilha e um resto de bom dia para todos e até ao próximo webinar. Muito obrigado e até breve.